reverendo Raimundo. Irmãos, é um privilégio estar com vocês em um momento de culto, de adoração a Deus. Eu falava há pouco com o reverendo Leógenes, eu confesso com vocês assim um certo constrangimento que eu sinto quando eu me encontro com o reverendo Cleómenes sempre, que eu dizia o seguinte: quando eu estiver me sentindo mal, assim, improdutivo, né, eu vou ligar para o reverendo Cleómenes, porque ele sempre eleva tanto a gente, né? Fala tanto adjetivo de gente, é tudo isso mesmo assim. Então, quando a gente está se sentindo mal, a gente conversa com ele. E é assim, é com sinceridade que eu digo da generosidade das suas palavras, né? Eu sou um contraste muito grande, eu me sinto muito tosco quando estou junto do reverendo Cleómenes, que ele tem sempre bons adjetivos para dizer sobre as pessoas, né? E, de fato, louvo a Deus, a imagem que sempre tenho carregado comigo é a imagem de um servo do Senhor dedicado, com zelo na Escritura, na fé e um amor muito grande pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? O conteúdo bíblico é importante, mas é importante também que as pessoas vejam em nós que nós amamos o Senhor, que nós servimos com este conteúdo bíblico às outras pessoas. E isso é uma das coisas que me marcam, são as memórias que eu trago comigo da vida do reverendo Cleómenes, né? Esse amor pela Escritura Sagrada, que expressa o amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, eu não me lembro de ter dito especificamente isso com relação ao Senhor, mas é o que eu tenho trazido comigo desde os dias da época do seminário. Irmãos queridos, é um privilégio de fato estar com vocês, como falei anteriormente. Nós temos um desafio diante de nós, que nos foi apresentado pela APMT. De alguma maneira, eu sinto alguma similaridade com a experiência de Paulo, me permita colocar dentro desse paralelo. Paulo tinha aspirações de ir para a Ásia, para o Oriente. Deus o sabe também do desejo e o apelo que ocorre ao meu coração, mas o Senhor impediu Paulo de algumas maneiras, e ele tem me impedido até hoje também, dizendo, é para o outro lado que eu quero que você vá, para o lado do Ocidente. E assim é que nos chegou esse desafio também, uma parte do mundo que eu nunca tinha imaginado antes, a cooperar a região da América Central. Eu gostaria, contudo, de convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, a abertura desta carta. Eu tenho, da abertura desta carta, o slogan do ministério que carrego comigo, da contribuição missionária que eu carrego comigo. Em Tito, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 4, e eu coloquei até na apresentação, né, assim, para a promoção da fé que é dos eleitos de Deus. Os irmãos vão entender por que carrego no meu coração isso. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Perdão, até o verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra foi lida, e rogamos a iluminação do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós lemos sobre Tito na liturgia desta manhã de domingo, da porção de Corinto, Paulo falando da contribuição de Tito, que foi alguém que de fato veio a contribuir consideravelmente na vida do ministério de Paulo, ao ponto dele mesmo dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, o seguinte: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. É curioso, porque existe no imaginário evangélico comum a ideia do missionário como o desbravador corajoso, o Indiana Jones das missões, né? O cara que é arrojado, que vai, abre a picada sozinho e faz as coisas. Consolidaram esta imagem na nossa cabeça. Não é a imagem bíblica.
Biblicamente falando, desde o início, nós vemos que o Senhor tem um padrão de mandar pessoas acompanhadas. O próprio Jesus despedia de 2 em 2, dizendo, vão, porque um fortalece e o outro. Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que juntamente com Barnabé sai, e que depois a equipe, até por divergência, se divide, mas não sozinho, nunca. Não é? Paulo se utilizando de uma companhia como Tito, que foi extremamente, e Barnabé pegando João Marcos e saindo. Bem, por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para esta carta, nós vemos alguém que Paulo usou na sua equipe missionária e que agora coloca no momento importante. É baseado nestas palavras iniciais de Paulo a Tito que eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã sobre aspectos relacionados à fé dos eleitos de Deus. Nós, como presbiterianos, somos muitas vezes conhecidos simplesmente pela doutrina da predestinação, num reducionismo absurdo da mensagem bíblica a respeito de toda a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, de fato, as pessoas que conhecem um pouco de teologia associam esta doutrina da predestinação com a nossa mensagem presbiteriana. Só que muitas pessoas não conseguem entender direito de que maneira a Bíblia trata deste assunto e relaciona predestinação e eleição com o ministério da igreja. Na cabeça de algumas pessoas, falar em predestinação é cair numa espécie de fatalismo. As coisas vão ocorrer de qualquer maneira, uma vez que Deus já determinou, vai ser de qualquer forma. Bem, Deus não trabalha de qualquer forma. Deus trabalha da forma planejada por Ele, providenciada por Ele e executada pela sua providência através da igreja do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Como a fé dos eleitos de Deus é promovida pelo ministério missionário da igreja do Senhor. Vejamos um pouco do contexto desta realidade aqui. Paulo escreve esta carta a Tito com um propósito pastoral. Ele havia deixado Tito como companheiro de ministério para promover a maturidade da igreja na ilha grega de Creta, provavelmente fruto de uma viagem missionária do apóstolo Paulo, após o período narrado de Atos dos Apóstolos, por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo começa a sua carta, então, a Tito, tratando das necessidades do trabalho pastoral naquela igreja, com o propósito de, diz ele, a promoção da fé que é dos eleitos de Deus. Precisamente ele coloca dessa maneira, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então veja, há uma convicção da parte de Paulo, teológica, doutrinária, de convicções bíblicas de eleição e de predestinação, mas que, no entanto, não levou o apóstolo Paulo a uma acomodação, nem muito menos a um fatalismo. Ele tem uma plena convicção de que Deus tem gente eleita, preparada por ele, e ele tem uma visão muito clara de que o ministério da igreja, tanto pastoral como missionário, não há muita diferença na cabeça do apóstolo Paulo. Nós fazemos essa diferença, muitas vezes radical, mas biblicamente falando isso não existe. Aquela convicção de que o ministério da igreja, o ministério missionário, é um ministério para fazer-se promover, surgir, nascer e desenvolver a fé que Deus já preparou para a gente, que Ele já preparou para Ele mesmo. É simplesmente tomar parte na execução, na história da grandiosa obra da salvação que Deus está executando. E nós gostaríamos, nesta manhã, compartilhar aqui uma visão de alguns aspectos relacionados a esta promoção da fé que é dos eleitos de Deus. Primeiro aspecto, este ministério da promoção da fé dos eleitos, dos predestinados, aqueles que Deus preparou, tem a ver com o próprio ministério apostólico, o ministério do serviço missionário. Olha como Paulo diz isso. Primeiro ele está se apresentando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A palavra que foi traduzida como servo é uma espécie de eufemismo para a língua portuguesa, possivelmente porque os estudiosos da língua entendem que a palavra literal, seria escravo, tem uma conotação muito negativa no nosso país, em virtude do passado histórico escravocrata que nós tivemos. Então, assim, a conotação é muito negativa, eles preferem traduzir como servo, mas literalmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho um dono que manda em mim, é Jesus Cristo, eu sou escravo dele. Eu sou propriedade dele. Ser servo, escravo de Deus, é melhor do que ser CEO do inferno. Acredite nisso. Ter Deus como Senhor é aquele que fez do escravo seu filho. Ele nos adota como filho, nos faz sentar à sua mesa. Portanto, é a melhor servidão que pode ocorrer, porque o que é poderoso e dominador sobre tudo nos acolhe como seus filhos. E Paulo está dizendo o seguinte: eu existo para fazer a vontade dele. Ele me conquistou, eu sou propriedade dele, sou servo dele. Mas tem um ministério, tem uma vocação.
Ele se apresenta também como apóstolo de Jesus Cristo. Aqui o sentido da palavra apóstolo é uma das palavras na Bíblia que tem mais de um sentido. Ela pode apontar para o oficial, aquele que foi selecionado para lançar os fundamentos da igreja, no número de 12, restrito, escolhido por Cristo Jesus, acabou, não existe apóstolo neste sentido mais. Ele está relacionado também ao corpo de pessoas que foram porta-vozes da revelação da nova aliança, do mesmo jeito que os profetas foram na antiga aliança, os apóstolos foram na nova aliança. Nesse sentido também não existem mais. Mas há um terceiro sentido da palavra, que continua sendo o recorrente na vida da igreja, que é o sentido literal da palavra apóstolo. Apóstolo, na língua grega, significa enviado. Para não gerar confusão com aqueles outros dois, o oficial, que diz respeito ao corpo apostólico, nem o portador da revelação, com a postura de escrever livros da Bíblia, a igreja cristã, desde o início da sua história, cunhou um termo específico para esse terceiro sentido. É o que nós chamamos de missionário. Literalmente significa aquele que é enviado pela igreja, diz respeito a uma função, a uma tarefa de ir mais adiante, levar o reino de Deus onde ele ainda não está presente, ver a igreja do Senhor se estabelecer onde ela ainda não está. E é assim que Paulo se vê: eu sou escravo, servo de Deus, enviado por Cristo Jesus, para quê? Versículo 3, a parte do meio, ele diz: para a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Preste atenção. Mais uma vez, não há muita distinção na cabeça do apóstolo Paulo de pastor e missionário. Essa distinção a gente tem de uma forma radical. Ele se vê como aquele que foi enviado para a pregação, proclamação da palavra que me foi confiada por mandato de Deus. Nós não falamos nossa opinião, nós não expressamos nossa interpretação. Pregadores, mensageiros bíblicos, quer seja na igreja constituída, quer seja começando a igreja em algum outro lugar, está como embaixador, como representante, dando um recado que não é seu propriamente, lhe foi entregue, confiada uma mensagem. Ele é como depositário que recebe isso aqui e diz: olha, o que eu recebi eu estou entregando com fidelidade. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, temos até seminarista aqui que foi aluno, né? Uma das coisas que me ajuda no ministério, desde o início da vida cristã, a mim, para falar a palavra de Deus, é o seguinte: nós só entregamos aquilo que recebemos. Muitas vezes, como pregadores, a gente pode ser acuado pelo receio da expectativa dos outros, pelas tentações naturais de avaliação de performance, de como você está falando, se tem retórica, se não tem. O que tem santificado o meu coração, e eu preciso muitas vezes dizer para mim, é o seguinte: entrego o que recebi da parte do Senhor. É isso que Deus requer de mim. É isso que Paulo está dizendo. Eu fui chamado para entregar uma palavra que me foi confiada, por mandato de Deus, por ordem. Deus disse: anuncia esta palavra, que é minha. Não é sua como original, é nossa no sentido que nos apropriamos, agora é minha, eu acredito nela também, mas a fidelidade do que recebi da parte de Deus. Ele diz: esta palavra que veio do nosso Salvador. O que a gente aprende disso aqui? No início desta carta de Paulo a Tito, se destaca a posição apostólica de Paulo, apresentando-se como servo, enviado por Jesus Cristo para proclamar a palavra, tarefa que foi assegurada a ele para ser executada em obediência à ordem divina, na certeza da assistência salvadora de Deus. Preste atenção, porque é exatamente isso o ministério da igreja. O que nos leva a proclamar a palavra, dominicalmente do púlpito, semanalmente no estudo bíblico, no aconselhamento do gabinete, na conversa com uma pessoa, o que é? Senão a profunda convicção de que Deus determinou-se se utilizar da ministração humana, do falar humano, a sua palavra com fidelidade, para gerar a fé em quem Ele já preparou, trazer a existência e promover essa fé. Gente, deixa eu confessar outra coisa para vocês aqui. Desde os dias de minha adolescência, quando eu conheci o Evangelho, criei, abracei, professei a minha fé, eu não quis outra coisa para a minha vida. Eu disse: poder se desgastar na tarefa de falar algo que Deus se utiliza para salvar vidas, não tem projeto melhor de vida, confesso para vocês. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades e lutas que não são poucas, mas é esta certeza que Deus se utiliza de instrumento humano, limitado, mas que ao falar com fidelidade sua palavra, Ele usa isso para despertar a fé, trazer a existência, promover a fé de quem Ele já preparou. É assim que Deus se determinou.
É isso que leva a igreja a seguir adiante, a proclamar a palavra, onde ela já está estabelecida e onde ela ainda não foi estabelecida. O temor e a dificuldade muitas vezes vêm. Eu me lembro das palavras de Jeremias, quando ele diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, você é doido? Como é que você vai pegar os meninos, vai para um outro país, e como é que vai ficar a realidade deles em outra língua, e estudo, como é que... Bem, é verdade que mudanças dessas montas têm os seus efeitos colaterais, existe ajuste, existe desgaste, existe choque cultural, é verdade. Mas também é verdade de que não há nada mais glorioso do que tomar parte da obra de redenção que Deus está fazendo em nossa geração. E eu confesso para vocês de novo, o desejo mais profundo do meu coração é poder ser desgastado nas mãos do Senhor e ver pessoas que antes não o conheciam, conhecendo, onde não havia louvor e adoração a Deus, havendo, simplesmente pela instrumentalidade fiel de anunciar essa palavra. Não tem a ver com competência, com capacidade. Houve uma época que eu fui mais confiante no meu currículo. Mas aí Deus me quebrou um bocadinho e diz: olha, não é o currículo, é o conteúdo, não é a competência, mas é a mensagem, não é o mensageiro, mas é a mensagem do Evangelho que faz a diferença. O apóstolo Paulo fala dessa convicção e ele segue adiante. Vejamos ainda no versículo 1. O ministério da promoção da fé dos eleitos de Deus se dá pelo conhecimento da verdade. Não há outra forma da salvação alcançar o pecador. Ele diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover. Curiosamente, o verbo promover, que é chave aqui, nesse versículo, está implícito na língua grega. Ele nem aparece. Paulo está dizendo só o seguinte: eu fui chamado para a fé dos eleitos de Deus. Como assim para a fé? Para que ela ocorra, para que ela surja, para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela apareça, para que ela esteja presente na vida das pessoas. É este o chamado ministerial por excelência. Não é uma opção de trabalho simplesmente, não é uma atividade necessária, é para que aquilo que Deus desde toda a eternidade planejou, venha a acontecer no coração da vida do povo amado dele. Paulo está descrevendo, portanto, a vocação ministerial como sendo a de promoção da fé, que é exclusiva dos eleitos de Deus, através e objetivando um tal conhecimento de Deus e da sua vontade que leve as pessoas que Deus preparou a conhecê-lo, adorá-lo e servi-lo. É isso que está sendo dito aqui. Preste atenção, porque quando nós falamos especificamente de trabalho missionário, existe o imaginário evangélico em geral na América Latina, nós pensamos de N necessidades. Quase não se fala, não, se falar de missões, assim, vai cuidar dos meninos desamparados, vai ter uma ação social, tem muitos fatores que estão agregados, e na verdade esse é um dos grandes desafios, digo por experiência, por estar em loco. O missionário tem que estar muito atento qual é o foco da sua missão, porque as necessidades são tantas que ele pode se perder, e a última coisa que ele vai fazer é pregar o Evangelho. Ele está lá e vai pintar a parede, vai trocar lâmpada, né? Vai levar a gente, consertar o dentro dos outros e tudo mais, e no final diz: você pregou? Ih, rapaz, faz um ano que eu nunca preguei aqui, tem tanta coisa para fazer. Quando Paulo chega aqui, ele diz: pera aí, o foco, a atividade principal, o resto é elemento agregado, que a gente junta para poder canalizar para uma realidade central, que é o quê? A promoção da fé dos eleitos de Deus, para que haja esse conhecimento. Olha o que ele diz no versículo 1. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Preste atenção, porque, de novo, eu tenho visto há anos a visão superficial que a igreja evangélica latino-americana tem da obra missionária. Para o trabalho missionário, serve de qualquer jeito, qualquer um, em qualquer formação, porque afinal de contas é só dizer que Jesus ama e que salvou. O que Paulo está dizendo aqui? Para a promoção da fé que é dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
O trabalho não se trata simplesmente de você falar meia dúzia de realidades para que as pessoas sejam salvas. A obra da restauração da imagem de Deus na vida de pecadores como nós começa na regeneração. Mas todo o processo de santificação implica a necessidade de um aprofundamento do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, que gere piedade em nós. O trabalho não termina. Muitas vezes, nós vemos pessoas que têm uma forte ênfase evangelística inicial e alguns trabalhos que nascem até brotam, e digo isso por ter testemunhado isso e presenciado em campo, não poucos trabalhos estrangulados no momento seguinte, porque a ênfase era tão grande apenas na evangelização que as pessoas não sabiam o que fazer depois. Eita, converteu, e agora? O que a gente faz com esse povo? Eu só sei dizer as 4 leis espirituais. Este apóstolo, que era um missionário, plantador de igreja, também foi o teólogo mais profundo do Novo Testamento. Autor da teologia mais elaborada e rica da nova aliança em Jesus Cristo. E o que ele está dizendo é o seguinte: a igreja nasceu em Creta, mas o trabalho não terminou não, Tito. Você está aí para dar continuidade ao que apenas conheceu. Essas pessoas que conhecem a Cristo, elas têm toda uma vida para crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que a imagem de Deus seja trabalhada em cada aspecto da sua vida, em cada relação com a família, com o trabalho, com o lar, com a sociedade. É só o começo, dá continuidade. Por isso que um trabalho duradouro é aquele trabalho de longo prazo. Veja que o profeta já havia alertado: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua 2ª carta, ele nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este conhecimento tem um propósito de comunicar a nós a vida eterna e a esperança gloriosa. Olha o que ele nos diz no versículo 2. Ele diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A palavra esperança é usada na nossa língua portuguesa como uma espécie de desejo de que tudo dê certo. Não, eu tenho a esperança que aquela menina vai namorar comigo. O jovem diz: a moça não quer ver ele nem pintado de ouro. Ele diz: gente, eu já falei para ele que eu não quero nem pintado de ouro. Se for o último ouro na face da terra, eu prefiro ficar solteiro. Ele diz: eu tenho esperança que ela vai mudar de opinião. A gente usa a palavra esperança como assim, no desejo de que no fim vai dar certo. Mas não é assim que a palavra esperança é usada na Escritura Sagrada. Esperança aparece na Escritura Sagrada como uma certeza futura. Eu espero uma garantia que Deus me deu. E veja, não é uma incerteza. Nesse sentido, a volta de Cristo é uma esperança, é a certeza de que Ele voltará. Eu estou aguardando, esperando o que está certo que vai acontecer. E Paulo está dizendo: a nossa fé deve amadurecer de tal maneira que nos dá esperança da vida eterna. Ou seja, o que eu já experimento de graça espiritual aqui é apenas um sinal, uma amostra daquilo que Deus tem preparado para toda a eternidade. O cristão maduro, bíblico, não apenas superficial, tem esta convicção de que o Deus que começou a operar a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só falta o tempo de eu me encontrar com Ele, mas está absolutamente seguro. Isso não é automático. Isso é resultado de instrução, de maturidade, de caminhar com a pessoa para ela amadurecer, como o Hebreus diz: a fé é a convicção de coisas que não se vê. É um processo em que eu vou ganhando convicção de coisas que ainda nem estão presentes, não tem sinais de que tem, mas são frutos da graça de Deus. E o que se baseia, em que se baseia esta convicção? O próprio caráter fiel e poderoso do Senhor. Vejam, 2 atributos de Deus, que no final das contas é a luta de todos nós nas nossas provações. O atributo do seu poder soberano e o atributo da sua bondade. Quando nós enfrentamos provação, a crise está exatamente isso. Porque ou a gente duvida do poder de Deus de fazer alguma coisa, e por isso fica aterrorizado,
ou a gente duvida da bondade de Deus no meio daquela dificuldade. A segurança está exatamente em eu manter essas duas coisas. É isso que Paulo está dizendo. O Deus que não pode mentir prometeu desde os tempos eternos. É absolutamente certa a nossa salvação, porque Deus falou. Quem falou? O Todo-Poderoso, que já anunciou essas verdades desde os tempos eternos. Ou seja, a certeza de que a fidelidade de Deus está relacionada ao seu imutável decreto eterno de salvar os que ele preparou. Ele não abandona no meio do caminho. Este ministério da palavra é um ministério para promover essas convicções na vida daqueles que foram alcançados pela evangelização, mas que precisam ser discipulados para receber maturidade, bem treinados e fortalecidos para ter convicção de futuro e dizer, olha, Deus está comigo, o diabo que se cuide, porque assim, eu estou com o Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém chega nessa maturidade rapidamente, é um processo de pastoreio, de alimento, e Paulo está dizendo, tem coisa para fazer aí. O trabalho pastoral ou ministerial consiste em ministrar a palavra de Deus, visando o crescimento da fé nas ovelhas que Deus já preparou desde toda a eternidade, levando-os a um conhecimento prático da Escritura Sagrada. É nisso. É essa labuta do dia a dia de ir alimentando essa ovelha para ela crescer, amadurecer, ganhar convicção, certeza, coragem, o Senhor está comigo, Deus vai me usar, Ele vai enfrentar as dificuldades. É nisso que consiste o ministério. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pregação da palavra nos é apresentada no versículo 3º. Olha como ele explica isso. Ele diz, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Ou seja, Deus que já havia prometido desde tempo eterno trazer a salvação e a fé dos seus eleitos, é um projeto eterno, na eternidade passada, executa esse projeto na história, na biografia de cada um dos eleitos. Cada um de nós que aqui está nesta manhã tem uma história. Cada um de nós pode falar como foi que Deus nos alcançou. Qual foi os momentos que a graça de Deus foi alcançando o meu coração? Alguns têm um momento tão antigo que foge até a sua capacidade da memória. Aqueles que foram regenerados em fase pré-cognitiva, creio assim. Mas todos nós podemos identificar como a graça de Deus foi alcançando o nosso coração e a nossa fé foi amadurecendo, se desenvolvendo, e Ele fez isso mediante a ministração do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, em tempos devidos. O projeto foi estabelecido na eternidade, mas ele é executado na ocasião apropriada, no tempo que Deus estabeleceu para a vida de cada um. Às vezes a gente chega a desanimar, não é verdade? A gente fala o Evangelho para uma pessoa, fala mais de uma vez, a pessoa não quer, está com o coração duro, diz, aquele coração duro, vou desistir. Nós não sabemos qual o tempo designado por Deus para alcançar as pessoas. Mas nós devemos pregar com fidelidade, sem esmorecer, na certeza de que no tempo devido, Deus trará a fé àqueles que são deles. É isso que nos leva adiante. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, porque no tempo de Deus o fruto vai aparecer. É esta certeza que Paulo tem, que o leva a anunciar o Evangelho pelo mundo. Deus tem um povo eleito, separado desde a eternidade, para no tempo devido ser alcançado pela manifestação da palavra mediante a pregação. No tempo certo, quando nós falamos o Evangelho, Deus manifesta o seu poder salvador, trazendo a fé aos que são deles. Nós não sabemos qual é o tempo, mas Deus sabe. O que nós sabemos é que Deus usa a ministração fiel, onde a igreja está estabelecida e onde ela ainda não está estabelecida. Este senso de responsabilidade, da instrumentalidade no processo, tem acompanhado o coração de profetas e apóstolos. É a advertência que Deus faz a Ezequiel de ser o atalaia, de alertar. A certeza que havia em Lucas, que registra, e os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Uma coisa não elimina a outra. Ou Paulo, escrevendo aos Romanos,
Ele diz, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Às Mangabeiras, ao Panamá, à Ásia? Mas como? É preciso serem enviados. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação e a quem foi ministrado o braço do Senhor, a pregação da palavra. Por fim, queridos, este ministério de promoção da fé dos eleitos de Deus tem implicações pessoais. Paulo escreve a Tito no versículo 4, dizendo o seguinte, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Verdadeiro filho na fé. Tito, assim como Timóteo, foi uma daquelas pessoas que Paulo viu e investiu tempo na vida deles. Confessar um pecado meu. No início do ministério, eu tinha muito pouca paciência para a ministração individual. Aconselhamento, eu dizia, perda de tempo, a pessoa falando daquelas dificuldades, problemas, confessa o pecado, abandona e deixa. Eu quero pregar, junta todo mundo, vai de uma vez só, dá estudo e tudo. Tinha pouca paciência. Aí Deus me quebrou um pouquinho, disse, não é assim não, eu enxergo as minhas ovelhas individualmente. Hoje, não mais, pela graça do Senhor. Eu vejo a importância, mas foi um processo longo na minha vida, no meu coração, e como está tão claro na Escritura, que tanto o ministério público são importantes, como o pessoal e o individual. Esse homem que foi o grande missionário, plantador de igrejas, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou para milhares no Sermão do Monte, também gastou tempo com indivíduos, alcançando um especificamente. Ele olha para Tito, vem cá, vamos ter um discipulado, vamos caminhar junto aqui um tempo. Ao ponto de dizer, você é verdadeiro filho na fé. Preste atenção. Você pode ser uma pessoa que nunca vai falar para multidões, que 2 pessoas para você já é uma multidão, já fica nervoso. Mas você pode falar para um. E uma pessoa pode ser alcançada pela graça do Senhor, pela ministração que você deu num bate-papo, numa visita, num aconselhamento, numa oração com ela, ministrando a palavra do Senhor. Paulo deu início à igreja lá em Creta e disse, Tito, dá continuidade, tem coisa para fazer. O desafio que nos está proposto, eu confesso para vocês, muitas vezes me dá medo. Para mim, eu estou mais acostumado com a igreja já organizada, como está aqui. Você tem uns crentes já vindo. Mas no meu coração eu tenho um desejo de dizer, Senhor, me ajude a fazer como Tito fez. Cooperar com o estabelecimento da igreja, dando continuidade àquilo que começou. Porque os teus eleitos, nesse contexto, haverão de crer, de vir à fé e de crescer. Usa-me a mim. Isso é uma realidade para mim no Panamá, mas é para você, aqui nas Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, ou por onde mais o Senhor Deus nos dirigir. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos colocar diante de Deus em oração. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Te bendizemos e te louvamos porque és tu quem edificas a tua igreja. Nós, teus servos, ministros, somos apenas instrumentos em tuas mãos para a execução da obra gloriosa e graciosa do Senhor, de ser conhecido, adorado e louvado na vida de pecadores. Pedimos que o Senhor fortaleça os braços, o ministério daqueles que têm te servido aqui na Igreja Presbiteriana Metropolitana. Os professores, os oficiais, presbíteros e diáconos, os pastores que aqui têm te servido, Senhor Deus. Que a tua graça nos encha com o poder do Espírito para que proclamemos com fidelidade a tua palavra, sabendo que este Evangelho é a própria manifestação do teu poder para alcançar vidas e moldá-las para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos como igreja a sermos fiéis na ministração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos amados, então nós mais uma vez fortalecidos pela palavra pregada e desafiados, tão preciosamente para o nosso testemunho e serviço.
que realmente Deus, com seu Espírito, através dessa palavra que veio, porque a palavra e o Espírito são comunicados juntamente, são inseparáveis. À medida que você escuta a palavra, o Espírito toma a sua vida em suas mãos pela própria palavra. Nós glorificamos a Deus pelo que nós ouvimos nesta manhã, glorificamos a Deus pelos desafios que são colocados e nos colocamos nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Neste momento nós vamos colocar diante de Deus os nossos irmãos também que têm necessidades e que têm sido objetos também do cuidado, da misericórdia, da bondade. A gente louva o Senhor porque a Natália teve a Covid, mas está tão bem, está servindo ao Senhor aqui. Também a família do irmão Leógenes passou por uma aprovação nessa semana, mas está todo mundo bem, graças a Deus também está tranquilo. Maravilha, não é? Deus tem sido muito compassivo. Eu estava até brincando com o irmão que enquanto essa pandemia foi muito severa, Deus, Reinaldo, guardou o seu povo aqui na metropolitana, né? E não tivemos assim nenhum caso naquele período mais severo. Agora, quando vem essa aí, também, desta vez o senhor não, agora a metropolitana vai sofrer um pouquinho, né? Então, nós temos muitos irmãos ausentes, mas graças a Deus, né, estão todos sendo protegidos, amparados, né, guardados. Os pais do Reinaldo também parece que tiveram, mas também já, graças a Deus, né, louvado seja o Senhor. E assim a gente tem visto a mão do nosso Deus e vamos continuar clamando por esses irmãos, agradecendo e clamando por eles também. Né? Sábado nós temos trabalho da mocidade, se Deus quiser, não é isso, presidente? Com fé no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar então? E logo em seguida o reverendo Raimundo, que nos trouxe a palavra, vai impetrar a bênção. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Pai Celeste, nosso coração está jubiloso e feliz, porque nesta manhã a gente pôde ouvir quão maravilhoso é o Senhor, como que esse Deus poderoso que se tornou missionário na vida de seu filho, veio aqui, desceu neste mundo de tanto sofrimento e sujou seus pés no barro, principalmente dos nossos pecados, e que aqui padeceu, sofreu e morreu, sendo ali Deus feito o sacrifício que precisava como cordeiro pela nossa redenção. Glória, glória, aleluia, ao nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande missionário. Pai bondoso, te agradecemos também pela vida do reverendo Raimundo, porque o Senhor tem chamado a ele, também a sua esposa Viridiana, seus filhos, para esse projeto glorioso, Deus poderoso. Ó Pai bondoso, enche o coração do teu servo, da tua serva, dos seus filhos, para que haja muito gozo, muita alegria, nenhum medo, nenhuma, ó Deus, ameaça possa desanimá-los, mas que eles possam, Deus, confiantemente levar, como o teu servo mostrou aqui, essa bandeira gloriosa e bendita da tua palavra. Ó Pai, abençoa, pois, e ajuda mesmo esses irmãos queridos. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Elvio, irmão da Mara, que sua graça está com a gente agora de manhã. Muito obrigado pela vida da tua serva e pela vida do Elvio, seu irmão, que também o Senhor poderosamente, meu Deus, pôde sustentar. Pedimos pela sua mãe, para que Deus, a graça do Senhor seja sobre a tua serva e ela seja também abençoada, Deus, com a fé e com a cura. Pedimos pela Irlanda, pela Liana, ó Deus, que tiveram Covid, ó Deus, ó Pai, muito obrigado pela dona Irlanda que já está em casa, obrigado pela Natália, pela família do reverendo Leó. Senhor, são muitos, meu Deus, que o Senhor tem manifestado graça, como a família, ó Deus, do teu servo Raniel também, a tua serva Paiana. Senhor, muito obrigado, porque a gente viu Lucas, o nosso presbítero querido, Deus quantos, mas o Senhor tem sido muito bom e especial com cada um. Senhor, abençoe as famílias. Queremos lembrar, Pai, das famílias dos irmãos que têm sido abençoados pelo Senhor, como a minha irmã Karen, a sua filhinha que já está sendo movida pelo Espírito Santo a seguir a fé que a sua avó, que a sua mãe tem. Deus abençoe o Ricardo também. Senhor, abençoe essa família. Deus, salva, transforma, ajuda,
levanta os abatidos, dá emprego para os desempregados. Abençoa, Senhor, os que estão, ó Deus, em aflição com a família, tendo dificuldades, ó Deus, nos relacionamentos. Você lembra do Dalso, da Márcia? Deus poderoso, entra naquela família com o poder do Espírito Santo, Deus, trazendo harmonia, Deus, trazendo a glória de Jesus Cristo e o sangue do Cordeiro possa ajudar aquela família, Deus, a harmonizar-se na Tua presença. Pai, fica conosco, leva-nos em paz para a nossa casa, traga-nos à noite, porque quanta bênção vamos ter hoje à noite, de reunir, de olhar uns para os outros, de orar uns pelos outros, de ouvir mais uma vez Tua palavra. Senhor, seja conosco. Nós oramos por tudo isso, Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre a Igreja de Deus espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.